Olá, meus caros, bem-vindos de volta. Essa será a nossa última aula de revisão bimestral. E nessa nossa última aula de revisão bimestral, nós vamos relembrar quais são os biomas e as formações vegetais brasileiras. Primeiro, vamos lembrar o que é bioma. O bioma corresponde à formação de duas palavras de origem grega, bios, que é igual a vida, e oma, que significa grupo, ou massa. O bioma forma uma unidade biológica que tem um tipo de clima, vegetação, solo e altitude específicos daquele lugar. Em todo o território brasileiro podem ser encontrados 6 tipos de biomas diferentes. Observe a localização do mapa ao lado. Nós temos a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas e o Pantanal. A Amazônia, a floresta amazônica, é a maior floresta equatorial do planeta, estendendo-se por 9 países da América do Sul, conhecida como Amazônia Internacional. O Cerrado, a vegetação do Cerrado encontra-se em áreas de clima tropical com 2 estações do ano bem definidas, uma seca e outra chuvosa. Inclusive, o cerrado é reconhecido por parecer com a savana africana, composta por gramíneas e arbustos e árvores de pequeno porte. A Mata Atlântica é uma vegetação típica do clima tropical litorâneo, que é quente e úmido e de aspecto fechado, sempre verde e exuberante. Dentre as principais espécies de árvores estão o pau-brasil, o ipê, o jequitibá, etc. A Mata das Araucárias, dentro do bioma da Mata Atlântica, existem diversos ecossistemas. Entre eles, nós temos a Mata de Araucárias. Essa vegetação aparece principalmente nos 3 estados da região sul, em áreas de clima subtropical. A caatinga é a vegetação típica do Nordeste brasileiro, em áreas onde predomina o clima tropical semiárido, que é bastante seco e com precipitação anual de 300 a 800 milímetros de chuvas. O Pantanal, ou o Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. O clima é o tropical, com verão chuvoso e inverno seco. Os pampas, ou campos sulinos, surgem em áreas de clima subtropical, onde as temperaturas são amenas e as chuvas são regulares. Trata-se de uma extensa área de relevo com ondulações suaves, designadas coxilhas, com predomínio de vegetação rasteira, de solo coberto por gramíneas de arbustos de pequeno porte. Pequenas formações vegetais, como a mata ciliar, é a formação vegetal que acompanha o percurso dos rios, ocorre devido à umidade do solo nas margens do rio. Sua preservação é de extrema importância para a conservação do curso do rio. As restingas têm seu desenvolvimento nas areias, com arbustos e algumas árvores, como, por exemplo, o chapéu de couro, o coqueiro e a goiabeira. Os manguezais têm vegetação arbustiva e halófila, ou seja, adaptada a resistir grande quantidade de sal, podendo ter suas raízes expostas durante a maré baixa. E assim, nós encerramos a nossa segunda e última aula de revisão bimestral. Aguardo vocês para a próxima aula, agradeço a atenção e até lá!